E nós iniciamos o programa de hoje falando que amanhã, sábado, dia 30 de agosto, a Associação dos Portadores de Esclerose Múltipla de Santa Maria e região realiza na Praça Saldanha Marinho, entre as 10 horas da manhã e as 4 horas da tarde, diversas atividades que marcam o Dia Nacional da Conscientização sobre Esclerose Múltipla. Quem vai aí nos contar quais serão essas atrações e também o trabalho realizado pela Apensmar é a diretora de comunicação da Apensmar, Márcia Denardim. Tudo bem, Márcia? Bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada pela participação aqui mais uma vez, nessa casa que parece que é nossa, né? É verdade. Vamos começar então falando desse dia amanhã, Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. Desde o ano de 2010, a associação aqui de Santa Maria, a Apensmar, ela vem participando dessas atividades desde 2010, porque nós, a partir desse ano, nos instituímos como associação, né, juridicamente. Nós éramos um grupo até então. E aí muitas coisas mudam depois de a gente ter um compromisso desse, né? E uma das coisas é informar e conscientizar sobre essa doença que é de jovem, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é uma doença de idoso, não é a esclerose do vô, que a gente às vezes vê que ele esquece, né? E a gente fala, o vô está esclerosado. Não é essa doença, é uma doença de jovem e que incapacita os jovens do Brasil inteiro. É a segunda causa de incapacidade que tira, que afasta do trabalho a juventude, é a esclerose múltipla. E a gente quer mudar também, mostrar que a esclerose múltipla mudou de cara. Antes a gente tinha a ideia de que a progressão da doença a partir do 10º ano do diagnóstico, a probabilidade de estar numa cadeira de rodas, de estar numa cama de hospital, uma cama em casa, era a realidade daqueles anos. Hoje em dia nós temos medicamentos, nós temos tratamentos que tiraram isso não é mais o prognóstico da doença, tiraram essa ideia ruim e a esclerose múltipla tem uma outra cara. Até porque, sendo uma doença de jovem, o jovem tem vontade de lutar e não, então busca realmente essa possibilidade de continuar vivendo feliz e contente e conseguindo produzir, né? Não precisa mais ser afastado do seu trabalho. E amanhã na Praça Saldanha Marinho a gente vai estar fazendo várias atividades no Dia Nacional e Municipal desde o ano de 2010. A gente vai ter um circuito de sintomas ali, onde as pessoas que não têm esclerose múltipla podem participar deste circuito, que a gente vai reproduzir alguns sintomas mecanicamente, como o problema de força, né? Que tu pode levantar uma panela achando que ela vai ter o peso normal da panela, mas para uma pessoa com esclerose múltipla ela tem um peso muito maior. Então a gente coloca coisas dentro dela e para tu levantar tu vai ter essa ideia do peso que a pessoa que tem a doença pode estar naquele momento, que não é sempre, né? Sentindo uma dificuldade maior. O problema da motricidade fina para tu conseguir escrever ou fazer esse movimento de pinça, né, com luva, estão dificultando esse trabalho. O problema visual, que é bastante recorrente, é um dos principais sintomas de início da doença, com visão dupla, com algumas manchas, assim a gente também vai estar disponibilizando essa possibilidade de experimentar esses sintomas e depois deixar lá na praça e ir embora sem a doença, coisa que a gente não pode fazer. Mas por que isso? Para que as pessoas entendam, porque muitos dos sintomas, Rodrigo, são sintomas que não são vistos. Não é somente a paralisia que às vezes acomete algum paciente de esclerose, que não consegue caminhar ou tem alguma dificuldade com os membros superiores. Às vezes é a própria fadiga, que é um cansaço extremo que tu não consegue mesmo nem pentear o cabelo, escovar o dente, juntar assim um copo d'água para tomar, não consegue fazer coisas assim, e que às vezes a própria família não percebe, não entende isso porque não enxerga. Então se puder experimentar estes sintomas e perceber que o que não é visto também pode ser muito difícil para o paciente, né? E até para quem convive com ele, é bastante interessante porque pode entender um pouco mais da vida do paciente de esclerose múltipla. Outras atividades vão estar acontecendo também, distribuição de folhetos explicativos, verificação de pressão arterial. A gente vai ter entidades da Universidade Federal de Santa Maria, a FISMA, a Unifra, outras instituições de ensino que têm a área da saúde, vão estar presentes com seus alunos, com profissionais da terapia ocupacional, da fisioterapia,
da enfermagem, de farmácia, para que expliquem todas essas áreas multidisciplinares que ajudam como coadjuvante no tratamento medicamentoso da esclerose múltipla. E é claro, como a gente sempre faz todo ano, para não ficar falando só de doença, né, que ninguém gosta, a gente encerra o evento com uma parte musical. O Janu, que todo mundo conhece aqui, está sempre com a gente. O Patrick Cortez vai estar, a Paola Matos e o Diogo Matos também vão estar presentes. A gente vai ter brindes para sortear. O Grupo Sambô mandou vários CDs e a gente vai estar distribuindo lá de alguma maneira, a gente vai fazer essa distribuição. Outros brindes da Abramoto, que está ajudando a gente também, capacete, camiseta, chimarrão, quem quiser pode participar, leva a sua cuia, a sua bomba, porque água quente e erva mate a gente vai disponibilizar lá também. Grandes atrações para conscientizar a população dessa doença e informar também, que é o mais importante, né, Márcia? Mas também eu gostaria que você explicasse um pouco o trabalho que a associação, que a Apensmar realiza aqui em Santa Maria, porque muitas pessoas ainda não conhecem, né? Só ouvem falar, mas não se informam. Então é importante a gente esclarecer esse trabalho que vocês vêm realizando, principalmente para trazer mais informação e conscientização sobre a esclerose múltipla. Principalmente, Rodrigo, porque a gente ainda não tem uma sede, mas a partir do segundo semestre desse ano, agora, acho que final de setembro, a gente já vai ter uma sede própria e aí sai um pouco daquela parte virtual. A gente tem muito contato com o paciente virtualmente, mas a gente vai ter uma referência onde as pessoas possam ir e conversar. A gente tem feito muitas campanhas de conscientização, porque quanto antes tu fizeres o diagnóstico da doença, o teu tratamento e a resposta ao tratamento é melhor e, consequentemente, as sequelas não vão existir. Ou se acontecer de alguma sequela, ela vai ser bem leve, não vai ter assim muito problema para que tu continue a tua vida normalmente, que tu case, tenha filho, namorado, enfim, que tenha teu trabalho, tua profissão, que tu não precisa ser uma pessoa que agora descobri que tem esclerose múltipla, então eu vou pedir minha aposentadoria, vou ficar em casa, né? Não precisa ser assim mais. A vida segue, né? Como diz o slogan de vocês, o importante é viver bem. É viver bem. E para que isso aconteça, a associação, juntamente com a AME de São Paulo, que é uma associação também de informar, que vive de informar o paciente, e a HPEM, nós realizamos uma campanha que teve um êxito maravilhoso, que foi a campanha da medicação oral para a esclerose múltipla. Até agora nós tínhamos somente medicamentos injetáveis. E a gente sabe que é difícil já uma medicação injetável, muito mais difícil para quando o paciente é jovem. E medicações diárias de injetáveis é bastante dolorosa, tu tem que te preocupar onde que tu vai colocar ela, tem que ficar na geladeira, tem que ter um ambiente com temperatura propícia para aquela medicação, e tu não quer ver na tua geladeira medicamento, tu quer ver coisas saudáveis, frutas, verduras, enfim. E a gente conseguiu então, junto com essas 3 associações, mais o Grupo Sambô, o Falcão, todo mundo conhece, o Paulo Roberto Falcão, nós tivemos o apoio também do cantor Daniel, do Papas da Língua e da Manuela do Monte, que são pessoas que têm uma visibilidade bastante grande no Brasil e nos ajudaram muito a fazer chegar até o Ministério da Saúde a necessidade de uma consulta pública sobre a medicação. E essa consulta pública ela teve o maior número de participações de outras tantas que o Ministério da Saúde realizou. Foram mais de 600 participações. Claro que estas 600 não foram todas com aquele aval de informação acadêmica, de informação que tenha algum cunho assim, de pesquisa, mas foram informações de pessoas que convivem com outras que têm esclerose múltipla, que utilizavam esse medicamento que já era liberado pela Anvisa e só conseguido através de medida judicial. E a gente conseguiu, através de todo esse esforço, que o medicamento fosse incluído na lista de medicamentos do SUS. E a partir de 180 dias da data, que é 1º de julho, a gente espera que esse medicamento já esteja nas prateleiras das farmácias
a gente chama de farmácia de alto custo, mas é a farmácia que é a 4ª Coordenadoria de Saúde, né? Sim, é só boas notícias e fica o convite para o pessoal aí a partir de amanhã, às 10 horas da manhã. Até às 16 mais ou menos. Ali pelas 2h30, 15 para as 3 começa os shows, né? E até esse momento a gente vai estar disponibilizando essas informações e essa possibilidade de viver um pouquinho o mundo de quem tem esclerose múltipla e depois deixar ali e ir embora, né? Sim, que é o melhor. É verdade. Fica o convite aí para a população de Santa Maria. Márcia, muito obrigado. Nós que agradecemos. Sucesso amanhã no evento e um bom final de semana. Obrigada, igualmente.